Olá, sétimo ano, boa tarde, professora Sádva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências. E a nossa aula de hoje, turma, é referente ao dia 19 de outubro. Então, como assunto primordial da nossa aula e para início de conversa entre nós, ok? Eu trago para vocês aqui dois grupos de vertebrados a serem estudados hoje. Os peixes, posteriormente, os anfíbios. Então, eu vou pegar com vocês aqui somente as características gerais dos peixes, posteriormente anfíbios, certo? Então, iniciando aqui pelos peixes, deixando bem claro para vocês que, como todos vocês já sabem, são os animais que vivem apenas em ambientes aquáticos, né? Tais como os rios, lagos e mares. Então, esses animais que compõem o grupo dos peixes, eles apresentam diversas adaptações. E essas adaptações permitem a sobrevivência desses seres nesses ambientes, ok? Respiração branquial, nadadeiras para locomoção, estruturas que possibilitam a flutuação dos mesmos. Então, os peixes possuem esqueleto que pode ser, no caso aí, cartilaginoso ou classificado como ósseo, dependendo da espécie, ok? Então, o tipo de esqueleto apresentado pelo peixe permite a divisão desses seres em dois grandes grupos, como mostra aqui os nomes, né? Os condrictes e os osteictes, tá certo? Então, os condrictes, também chamados de peixes, aqui, ó, certo? Cartilaginosos, incluem peixes como os tubarões e as arraias. Já os osteictes, no caso aqui, tá bom? São os peixes ósseos e apresentam aí, né? São os peixes mais conhecidos para nós, né? Como a sardinha, o atum, o cavalo marinho também. Existem ainda aqueles peixes chamados de agnatos, né? Que são peixes que não possuem mandíbula, diferente desses que eu citei agora anteriormente, como os condrictes, né? Que nós temos lá os peixes cartilaginosos, e osteictes, que nós temos lá os peixes ósseos, ok? Então, levando em consideração que a locomoção desses animais vertebrados, né, ocorre através das nadadeiras, que auxiliam. Aqui tem barbatana, ok? Mas são nadadeiras. Então, eles apresentam diversos tipos de nadadeiras que facilitam o movimento ondulatório, né, que eles realizam, obtidos, né, através também da contração do músculo que eles apresentam, né? A forma que eles apresentam é uma forma hidrodinâmica, certo? A presença de escamas e a produção de muco, né, que faz com que esses peixes consigam deslizar, tá bom? Também são fatores que favorecem o deslocamento desses seres. E as nadadeiras são classificadas, claro, que de acordo com o local em que elas se encontram. Então, nós temos a nadadeira dorsal, ok? Nós temos a nadadeira caudal, a anal, a peitoral, certo? Nós temos a nadadeira pélvica. Então, o tamanho e a localização dessas estruturas variam de uma espécie para outra. Então, as nadadeiras atuam principalmente na mudança de direção e na estabilização do corpo desses animais, levando em consideração que os peixes ósseos, a capacidade de manter-se em diferentes profundidades é conseguida através de uma bolsa que eles apresentam, cheia de um gás, conhecida, no caso aí, como bexiga natatória. Os peixes cartilaginosos, a questão da flutuação, certa flutuabilidade, é controlada através dos níveis, tá certo, de óleo
presente no fígado deles. O sistema digestório dos peixes, turma, é um sistema digestório completo, literalmente, porque eles apresentam boca, né? E eles apresentam aqui, ó, a barbatana, que é a nadadeira anal, a boca por onde eles absorvem o alimento, e aqui essa nadadeira anal é por onde eles realizam suas excretas, certo? E levando em consideração que os peixes apresentam também rins, né? E o produto de sua excreção é a ureia. Então, nas espécies que apresentam bexiga natatória, que ajuda na flutuação dos mesmos dentro da água, o principal produto excretado é a amônia, ok? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o opérculo. O opérculo é essa cavidade aqui que o peixe vai apresentar na cabeça, tanto de um lado como de outro. E quando ele está dentro da água, o opérculo ele fica abrindo e fechando, para facilitar o quê? O processo de respiração, para poder facilitar as trocas gasosas. Então, a respiração dos peixes é uma respiração branquial, porque você vê o opérculo, certo? E na cabeça do peixe nós encontramos o que? As guelras, tá certo? Que são as brânquias, ok? Que realiza essas trocas gasosas com o meio aquático. Outra coisa, turma, a circulação dos peixes é simples e completa, ou seja, o sangue ele passa uma única vez pelo coração para completar o ciclo, ok? E o sistema nervoso desses animais ele é bastante desenvolvido, sendo formado por nervos e gânglios nervosos, o encéfalo também e a medula espinhal. Em relação aos sentidos, os peixes apresentam poros laterais que percorrem o corpo do animal, que são conhecidos como linha lateral, que vai da cauda, certo? Da nadadeira caudal do peixe até o opérculo, né? Ok? Então, essa linha lateral também tem de um lado e de outro. E nessas linhas laterais, deixando bem claro para vocês, existem células sensoriais capazes de detectar todo e qualquer tipo de movimento na água, ok? A reprodução dos peixes varia entre os grupos. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação ela é interna e nos peixes ósseos, ela é externa. Claro que existem espécies ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, dependendo da espécie em questão. Então, quando o desenvolvimento ele é indireto, a fase larval, certo? É seguida de um estágio denominado de alevino. E levando em consideração o estudo dos anfíbios, que são vertebrados que vivem entre o meio aquático, ok? E o meio terrestre. Por isso que nós podemos dizer que os anfíbios eles são seres que apresentam vida dupla, porque eles passam a parte do tempo na água e a outra parte do tempo em terra. Então eles mantêm uma forte vinculação com a água, certo? E dela não se afastam, porque eles precisam manter a pele bem úmida. Então, a fecundação dos anfíbios geralmente é externa e acontece na água. Com relação aos anfíbios, eu vou só destacar aqui as principais características e na próxima aula eu aprofundo um pouquinho sobre as mesmas, tá bom? Então, primeira característica, os pulmões, né, dos anfíbios é o órgão, né, onde ocorrem as trocas gasosas. A pele desses seres, dos anfíbios, permeável, tá bom? Que também executam e realizam essas trocas gasosas com o ambiente. O coração
apresentam aí 2 átrios e um ventrículo, ou seja, 3 cavidades, aumentando a eficiência de transporte de sangue, levando em consideração o tímpano desses seres, que é uma membrana que vibra com o som e remete a estímulos para as estruturas nervosas do ouvido. Outra característica são as pálpebras, né, que protegem os olhos e realizam a limpeza dos olhos desses seres. E as patas desses seres são bem definidas, ok, turma? Então aqui eu deixo registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, e nos encontraremos na nossa próxima aula.